Vamos lá, pessoal, na Realcast, abordando o tema os desafios da educação inclusiva na escola de hoje, tema muito requisitado por pais, pelos professores, também pelos gestores de escola. No primeiro bloco nós abordamos os conceitos gerais do que é educação inclusiva, o que diz a lei, e agora a gente vai fazer perguntas específicas que vieram das próprias escolas, tá? A gente procurou resumir, foram muitas. A gente vai citar, inclusive, algumas escolas parceiras que nos enviaram perguntas, para que a nossa querida a Laís Policarpo possa responder, e espero que isso consiga trazer muitas informações para vocês, tá bom? Aqui sobre essa temática tão importante e tão presente no nosso cotidiano. Bom, primeiro, passar aqui para a coordenadora Débora Amélia, que também teve muito nas vivências, como eu citei no primeiro bloco, nesse contato com os professores, também essa certa angústia, que os professores nem todos são preparados, infelizmente, não tem essa formação continuada. E eu até digo o seguinte, tem muita coisa gratuita, eu cito sempre o site da Nova Escola, tem palestras, tem assuntos abordados, nós temos na própria plataforma do MEC, o AvaMEC também tem alguma coisa, claro que se você puder pagar uma, ótimo, né? Aqui pela Vox, a gente já está fazendo não só esse programa, aí vai ter uma gravação da formação continuada agora em maio, tá? Com a própria Laís Policarpo, que está aqui conosco, ela vai fazer justamente uma palestra, tá, de cerca de 1h30, mais ou menos no máximo aí, para você poder acompanhar, falando também sobre a educação inclusiva. Então, a gente está, enquanto editor, também está tentando ajudar da melhor forma, mas você também tem que procurar, você professor, você gestor, se especializar sobre o assunto para ter informação e ajudar os pais, que, como a gente citou aqui no primeiro bloco, na maioria das vezes, não sabe, desconhece completamente seus direitos e seus deveres, né, em relação a uma situação de inclusividade. Débora, o que você ouviu aí das perguntas iniciais para a Laís responder? São muitas, né? São muitas dúvidas, são muitos questionamentos, mas enfim, vamos tentar ajudá-las, né? Esclarecer o máximo possível. Isso, justamente. E então, assim, o que a gente percebeu, a primeira pergunta, a principal, que elas sempre nos fazem quando a gente chega para fazer consultoria, o livro adaptado. Tem livro adaptado? Nos oriente, nos explique, Laís, sobre o livro adaptado. Tá, vamos pintar o cenário, né? Você chega numa livraria qualquer para comprar um best-seller que está sendo lançado aí. Ele vai ter um único livro. O que vai poder mudar nesse livro? Às vezes uma capa dura de uma edição especial que é lançada, às vezes uma versão ilustrada, vai sendo modificado em que língua ele vai ser traduzido, enfim. Né? Então, a gente compra ali o mesmo livro. Quando a gente pensa no material didático, é basicamente a mesma coisa. A gente vai adquirir diretamente da livraria, da editora, da escola, um material só. Ele é possível ser adaptado para aquela demanda específica, mas produzir já um livro adaptando seria um sonho. Seria, com certeza. Mas a gente teria que realmente conhecer muito previamente aquele aluno para conseguir fazer um material específico para ele. Então, já contar com este livro adaptado, não. Não existe. Não. Então, eu não vou conseguir encontrar um livro adaptado para uma criança autista, eu não vou encontrar um livro adaptado para uma criança que tenha TOD, dislexia ou qualquer especificidade. Então, não existe livro adaptado. É um mito. É um mito, não reforçar, existe. Tá bom? Porque às vezes se cobra das editoras, né? Você fazer um livro ampliado é outra coisa, né? Isso. Visual. Porque se imagina, se nós fosse fazer um livro adaptado, seriam centenas de livros adaptados, né? E o custo dele é diferenciado, gente, porque as gráficas não vão querer fazer 1 ou 2, 3 livros, o custo fica altíssimo muitas vezes. Até porque a gente não conseguiria produzir em série. E nem produzir em série, porque não se sabe qual é a especificidade, né? Exato. Isso, eu fazer um monte de livro e justamente. não saberia qual aplicar. Por isso, o foco são nas práticas pedagógicas do cotidiano. Né? Eu queria ouvir, complementando a pergunta, né? Quais práticas, assim, mais comuns as pessoas podem utilizar? Uhum. Assim, coisas que demandam assim, só uma pequena preparação. Não precisa nem ter uma grande especialidade no assunto. Claro, se tiver especialidade, melhor ainda. Sim. Né? No nosso caso aqui, a gente está preparando os materiais para ajudar você na escola parceira. Mas no dia a dia, até para os pais, que tipo de material os pais podem adquirir ou produzir para auxiliar o trabalho do professor e também esse professor, como é que ele pode ter essa possibilidade de elaborar materiais bem peculiares para atender aquela criança?
Tá. Eu vou só pegar a deixa do que você falou em várias pessoas, né? E aí eu volto a reforçar que todo mundo que faz parte da vida daquela criança é importante e se faz necessário nesse processo de inclusão. Porque, às vezes, a professora consegue perceber uma determinada demanda e organizar um material do lugar que ela senta, de colocar perto dela uma criança que é um pouco mais solista e vai ajudar em algumas coisas. Então, isso já ajuda. Mas, em casa, eu sei que se ele levar um lápis com uma borrachinha próximo da ponta, vai ajudá-lo a pegar. E aí, quem faz a tarefinha com ele no contraturno, entende que quando ele tem uma tarefa por vez e que ele coloca em cima da mesa, esse material termina, esse outro material termina, facilita. Então, práticas como essa precisam ser trocadas e compartilhadas para que todo mundo possa ali ajudar da melhor maneira possível. E são coisas plausíveis, não exigem grande, né? Isso. São aquelas trocas de informações. São O que as está dando trocas de certo em sala de informação. aula, a professora comunica aos pais, Sim. e o que os pais fazem com a criança em casa também é bom comunicar para a professora para poder ajudá-la. Exato. Né? Então, por exemplo, noções de previsibilidade, né? Ter uma rotina exposta em casa ou na sala de aula. E aí até com figuras mesmo para que a criança possa montar a rotina do dia. Uhum. E ela entender que ela vai para a escola, que lá na escola vai ter um momento legal para ela brincar, ela vai voltar para a sala e vai ter que fazer o restante das coisas. Então, isso já dá para ela uma noção de que vai ter a parte da tarefa e vai ter a parte da brincadeira. Depois, o que eu vou fazer? E aí volta a rotina de casa. Ter um mínimo material ali de um personagem que ela gosta, né? Então, isso também já ajuda. Posicionar aquela criança num local em que ela consiga ter mais atenção, mais concentração. Sim. Combinar um código secreto com o professor. Eu adoro esse. Né? Justamente porque às vezes eles estão ali deitados na cadeira ou eles estão bagunçando demais e aí ao invés de você ficar repetindo o nome daquela criança o tempo todo, vamos fazer o seguinte, na hora que eu passar, que eu der 3 batidinhas assim na tua cadeira, tu já sabe o que é. Né? E é o nosso ajeitar. Código secreto. Pronto, né? perfeito. O ajudante do dia. Esse então, nem se fala. Ótimo, né? A prática eles amam. clássica. Com certeza. E aí vem essa noção de responsabilidade, aquelas crianças que precisam algumas vezes levantar-se mais vezes da cadeira, já tem ali aquela noção de que daqui a pouco eu vou conseguir levantar. Né? Então já ajuda bastante. E aí em casa também os pais podem ir contribuindo, mostrando um pouco dessa rotina, o que tem de legal na escola, antecipar que vai ter alguma demanda, né? Fracionar um pouco a tarefa, então dar alguns pequenos intervalos. E aí a gente vê que todas essas práticas muitas vezes acontecem de forma intuitiva. E aí volta lá o que você falou do conhecer essa criança, quais são as características dela, a troca de informação e, se necessário, também uma ajuda clínica. Tudo bem. Débora, tem mais um questionamento aí, né, sobre obrigação. Sim, Pode sim. fazer. As escolas também nos perguntam bastante sobre o laudo. Agora a gente vai voltar para o laudo. Tá. Eu sou obrigada, como escola, a receber uma criança com laudo? Tá. Eu acredito que a gente pensa na inclusão, na educação inclusiva, de uma maneira muito, muito retilínea, né? Uhum. E ela é multi. Então, assim, incluir é colocar junto. Justamente. Né? Então, para me incluir aqui, eu estou ajustando a altura do microfone, eu estou ali organizando a cadeira, né? Eu estou vendo aqui o tamanho da fonte, às vezes, enfim. Então, todas as crianças têm direito à educação, à inclusão. E, inclusive, ela não precisa de laudo. O que é o laudo? É um documento que vai nortear práticas, que vai compartilhar informações e que vai favorecer o desenvolvimento dela dentro daquele ambiente. Né? Então, é justamente para que a gente possa saber mais e saber como incluir. Mas a escola precisa receber, todas mesmo as crianças. Com laudo, sem laudo, ela precisa receber. Ótimo. O que a gente vai precisar pensar? Como é que eu vou dispor a quantidade de alunos nas turmas. Então, se eu tenho 10 crianças com laudo, é conveniente, é adequado que eu coloque todas na mesma sala? Né? Então, são essas, aí vem as práticas pedagógicas. Então, eu vou diluir. De abarcar isso, né? Exato. E fazer essas adequações. Em cima disso daí, aproveitar assim, coloco agora também, é obrigatório ter uma professora específica para aquela criança? E se já aconteceu o caso, né?
É a escola que tem que disponibilizar, o pai que disponibiliza? Como é que a lei trata isso ou não existe algo específico na lei? Não tem nada muito claro ainda sobre, de convenção, há um Isso, acordo, é digamos, bem a né? questão Que do no caso acordo. são as ATs. não é Isso, o apoio pedagógico ou o acompanhamento terapêutico, né? Então, assim, acaba que não existe uma obrigatoriedade. Então, nem todas as crianças, inclusive, vão precisar, é um ponto que é importante a gente deixar claro, e que quando elas precisam, né, a gente precisa perceber ali como é que fica adequado para o pai e para a família, né, para a família e para a escola, desculpe. Então, assim, algumas escolas já dispõem, né, desses profissionais, e aí elas já ofertam, algumas escolas orientam que os pais busquem fora, algumas vezes até a própria terapeuta indica alguém, treina alguém, enfim. Mas é muito realmente de se chegar a esse acordo. Então é realmente uma conversa. É uma Não conversa. é uma obrigatoriedade. Não. Acabou Ok. que já respondeu esse tópico 2, né? Da obrigação da questão da estrutura, né? Sim. É, E aí, sim. estrutura é muito... além da estrutura Eu ia falar, física. como assim estrutura? Né? Então assim, tem muitas leituras, inclusive hoje, que trazem ali sugestões e orientações de como essa estrutura física, por exemplo, pode ser melhor colocada, melhor disposta para favorecer a aprendizagem. E aí, vem desde a questão do posicionamento da janela, da quantidade de carteiras por fila, né, e assim por diante. Mas pensar nessa estrutura é ter uma rampa, né, Isso. porque eu posso simplesmente quebrar o pé. Aliás, E aí? essa estrutura, nesse caso de adaptar, já não é nem só por causa da questão da inclusividade, é justamente de adequação pelo público, idade. Da No acessibilidade programa, de um modo você está geral. acompanhando a gente, pessoal? Nós temos um programa, depois você procura na playlist aí no Arraialcast. Tem todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google, tá? E também no YouTube. Nós falamos no programa de saúde, foi sobre essa questão de quedas de crianças. Sim. E a gente cita, é obrigatório o uso do Acessibilidade. emborrachamento, da acessibilidade, das rampas. Então a Isso. escola ela tem que cumprir isso. Não tem nem a ver com o tema diretamente, mas é uma forma de inclusão, integração Sim. e de respeito ao outro, né? Inclusive para todo mundo. Que você vai ter, por exemplo, um vô, uma avó que vai frequentar a escola para acompanhar o pai, subir escada não dá certo. Então, essa questão da escola ter essa adaptação, essa estrutura, ela independe da questão da inclusividade, do direito de educação inclusiva mesmo, e sim como um todo, tá? Exato, exatamente para que a gente possa abarcar toda a comunidade acadêmica, né? Então, é uma rampa, é uma cadeira maior, né? Algumas vezes a professora está grávida, às vezes ela precisa de uma cadeira, né? De mais para que ela possa se acomodar melhor. A questão da sinalização, porque o piso está molhado, o piso tátil, as plaquinhas em braille, né? Então, são várias coisas que a gente pode e precisa ter para que realmente a escola possa se tornar cada vez mais acessível. Perfeito, pessoal. Agora, a gente, nesse segundo bloco, vamos mais fazer questionamentos que nós recebemos das escolas parceiras. E a Débora vai falar aqui. Recebemos do Colégio Futuri, um grande abraço para o Colégio Futuri, na cidade de Camocim, no estado do Ceará. A diretora é a Anislene de Oliveira, muito obrigado. Espero que seja útil para vocês a resposta. E professora, diretora, gestora, perpasse para os pais, para os professores assistirem esse programa que vai ser muito importante. Ela mandou para você, conversou com você, Débora? Conversou comigo. Tá? Pode fazer a pergunta aí. Ótimo. E o que a preocupação delas? Elas dizem que muitas escolas, né, ainda não sabem como atender as demandas específicas e apesar, né, de acolher as crianças, que a gente sabe que realmente a gente tem que acolher todas as crianças, ou com laudo ou sem laudo, como você já nos orientou aqui, nos explicou, e existem variadas deficiências, né? Qual é a preocupação dentro das professoras, da coordenação lá da escola? Dentro dessa organização escolar, a quem compete elaborar essas atividades adaptadas? E qual é a formação técnica que esse profissional deve ter para ajudar nessa elaboração dessas atividades? Porque, como você já nos explicou, não existe o livro adaptado. A gente pode pegar aquele livro e fazer algumas atividades adaptadas para ajudar a criança, né? Então, ela quer saber realmente sobre isso. Como é que a gente pode conseguir elaborar essas atividades adaptadas? E se o professor realmente ele precisa ter uma formação para poder ajudá-lo a fazer essas adaptações ou não? Tá. Todos os professores, né, eles são responsáveis por adaptar as atividades. Sejam professores de área, porque aí eles, inclusive, vão ter uma habilidade mais específica para conseguir fazer isso. Sejam professores
né, generalistas. Uhum. Então, eles vão poder adaptar. É necessário uma formação específica? É desejável, porque eles vão conseguir conhecer mais sobre, mas a vivência, o contato, né, o dia a dia vai lhe dar muitos sinais. Algumas escolas dispõem do AEE, que é o Apoio Educacional Especializado. Lá no AEE, eles geralmente ficam no contraturno ou em determinados momentos ao longo do dia, eles vão conseguir construir recursos que vão auxiliar no conteúdo que está sendo ministrado, né? Então, também é uma outra forma. E aí, um ponto importante é a gente pensar no PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, o que é que se quer para aquela criança naquele momento? Uhum. Aí é onde vem, eu acredito, que a grande dúvida. Por exemplo, vamos pensar numa turma de terceiro ano de ensino fundamental, né? Então, eu tenho uma criança que ela não consegue acompanhar cognitivamente o conteúdo que está sendo ministrado. E ela usa um livro do primeiro ano fundamental. Então, é uma forma de adaptação. E as pessoas entendem que é adaptar o material. Não, eu estou adaptando as condições para que aquela criança possa permanecer, possa aprender e possa se desenvolver. Ótimo. Então, essa é uma diferença que precisa ficar muito clara. Pronto. E pegando esse seu exemplo, a gente vai pegar outro exemplo aqui para você, que eu também percebi que as professoras perguntam bastante. Débora, tá aqui, a gente vai trabalhar interpretação de texto, a gente vai trabalhar leitura de texto. Tá aqui o texto é esse. Mas a minha criança, ela não consegue ler o texto todo. Então, o correto, necessariamente a criança, lógico, ela não consegue ler o texto todo, mas ela a gente pode trabalhar um parágrafo do texto, Sim. não é isso? 2 parágrafos. Se a interpretação tem 5, 6 perguntas, a maioria faz as 6, mas aquela criança, ela pode fazer 1 ou 2. É necessariamente assim que se fazem essas adaptações. Não é isso, Laís? Exato. Então, assim, vamos pensar no texto. O texto é extenso. Eu quero trabalhar a habilidade de leitura. Então, você pode ler a primeira frase? Você Isso. consegue ler 3 parágrafos? Você Ótimo. consegue ler um parágrafo? Então, ele vai ler o que é possível, né? Qual é a ideia central do texto? É a interpretar. Eu quero conseguir que ele reconte aquela história. Então, eu posso ter o apoio de imagens, por exemplo. Né? Ótimo. Então, aí vem a questão dos recursos. Isso. Que aí esses recursos, junto com as atividades, né, vão ser ajustados de acordo com cada necessidade. E isso, inclusive, independe, né, das dificuldades que aquele aluno vai ter. Mas é muito para que você possa facilitar a compreensão do que está sendo exposto. Pronto. Então, para deixar claro, essas são as adaptações que a professora pode estar fazendo em determinados conteúdos dentro de sala de aula com os seus alunos. Usando o livro que já é utilizado por todos os alunos. Isso, que Então, é o mesmo aluno para todos. É adaptar a o mesmo prática livro para todo pedagógica, e não adaptar livro. Então, isso é muito importante para realçar. Justamente. Estamos hoje no Realcast Votos Educação, com a convidada Laísa Policarpo, da área de psicopedagogia, da área de educação, falando sobre educação inclusiva, né? Os desafios da educação inclusiva na escola de hoje, que a gente sabe que são muito grandes. Estamos respondendo perguntas das escolas parceiras enviadas para nós. Agora a gente acabou de responder. Um abraço para Camusim, no Ceará. Vamos lá para Brasília, para a região de Candangolândia, tá? Do Colégio Ágios Ponta de Lápis, coordenadora Elis Melo. Grande abraço, querida. Ela passou aqui para a Débora 3 questionamentos, né? Isso. Era para ser só um, mas foram 3, mas eu tenho a impressão de que vai ser abrangente. Eu percebi nas questões são aqui. interligados Vai até. acabar ajudando muitas outras. Até porque escolas. algumas perguntas são próximas. A gente fez uma seleção de fato. Pode seguir aí, Débora. Pronto. Essa primeira falando sobre interação social, que a gente já sabe que é muito importante, né? E é uma das características do transtorno do aspecto autista, a socialização. Tem uns que já são mais, né? A gente já consegue fazer aquela socialização, outros não. E ela disse que essa interação social é o grande desafio em sala de aula. Uhum. Então, como conseguir avançar nessa área de socialização com essas crianças, principalmente as que têm autismo? Tá. Aí realmente são práticas cotidianas, né? E aí uma coisa interessante é a gente entender que é montanha-russa. Então, aquela prática naquele dia vai funcionar muito bem. No outro dia, talvez ela não tenha tanta efetividade. No outro dia, ele não vai ligar.
porque eles são crianças, principalmente, Sim. né? Que é inclusive uma pergunta que eu já vi mais para frente. Mas, falando da socialização em si, a gente precisa pensar um pouquinho em algumas possibilidades, porque cada um realmente vai responder de uma maneira muito particular. Então, pequenos grupos. É uma prática que a gente pode adotar com uma certa facilidade, né, com uma certa constância até que pode ajudar. Então, aquele grupinho de referência, e aí ele vai passar um determinado período fazendo atividades mais próximas naquele grupo. Ok, ele já consegue socializar bem, ele tem uma comunicação com aquele grupo, vamos expandir um pouquinho. E assim, gradativamente, ele vai conseguindo organizar-se. Uma outra coisa também é estimular para que as outras pessoas falem com essa criança. Então, eu tenho outras crianças mais desenvoltas, vai lá, chama o coleguinha, oferece algo para ele, entrega o livro, dá bom dia, pega na mãozinha dele, ajuda ele a sentar na carteira, né? Então, estimular não só os pares, né, as crianças ali da mesma idade, mas também as outras pessoas da escola a falarem com essa criança, a chamarem pelo nome, né? Então, são pontos muito importantes. Promover brincadeiras mediadas, né? Então, às vezes, aquela criança, ela não tem o entendimento social suficiente ou adequado para conseguir fazer parte. Então, a brincadeira é do pega-pega. Como que a gente vai brincar do pega-pega, né? E aí, ensinar como funciona a brincadeira, ou pelo menos colocar ali alguns critérios para que ele possa estar. Então, todo mundo vai correr para um lado, e aí você corre também. Vamos, fulano! Todo mundo agora vai pegar a bola. E aí, de fazer essa mediação para que ele possa, inclusive, entender o que é esperado dele naquele momento. Né? Então, fazer essa mediação. Utilizar histórias, né? Sejam histórias sociais, que são contos ali do dia a dia, fazer também menção a personagens. Então, é interessante que ele consiga ali compreender comportamentos, né? Então, de trazer ali, inclusive, histórias do cotidiano para que ele possa se perceber um pouco mais, né? Então, as historinhas, o que é que se faz quando a gente ajuda um amigo, quando a gente pede favor, pede desculpa, então isso também pode ajudar. E, Laís, e também o falar, olhando nos olhos, como a gente diz, e o pegar ajuda também. O pegar, quando eu digo o pegar para orientar, como Sim. você acabou de falar da brincadeira, vamos todo mundo pro lado direito, pegar na mãozinha, ou pedir pro coleguinha pegar, pega na mãozinha dele, vamos todo mundo pro lado direito. Isso também é muito importante, né, para ajudar na socialização, o pegar, o olhar. O falar na altura da criança é uma premissa básica, né? Não só para que ela se sinta compreendida, acolhida e validada, mas também para que facilite ali o entendimento dela. Okay. Essa questão do toque físico, aí já é algo que depende. E não só para quem tem TEA, né? Para todo mundo. Não são todas as pessoas que se sentem confortáveis com o toque físico. Sim. Então, a gente vai testando. Ótimo. Né? Então, é confortável para você pegar na sua mão, então você tenta. Pega ali na mãozinha dele, ele soltou, pois vem, chama, Entendi. né? Vamos, fulano. E aí a gente vai testando. Ótimo, perfeito. Tem mais perguntas? Na Realcast hoje falando sobre educação inclusiva, você pai e você mãe que está nos acompanhando, perceba que essas ações que a Laís citou aqui, essas atividades, essa estimulação também deve ser feita em casa. Então, no seu tempo, a gente sabe que a realidade dos pais hoje é de muita correria, né? Mas Sim. tente ao máximo estar próximo da criança, não só da criança que tem algum tipo de deficiência, mas no dia a dia. Acho que as crianças estão muito carentes disso. A socialização na escola é muito importante, mas não pode ser a única forma de socialização da criança. Tá? Então, essas possibilidades que estamos citando aqui, de contar histórias, de estimular, pode ser feito perfeitamente também em casa. Essa aqui eu vou ler para a Laís, né? Porque também é algo que é muito citado, né? A família costuma tratar a criança autista, como aí estamos especificando aqui a situação, com superproteção e acaba trazendo imaturidade, dificultando o processo de ensino-aprendizagem da criança. Essa maturidade faz parte do transtorno ou é uma coisa que a família acaba, pelo esse excesso de cuidado e zelo, né, acaba contribuindo para isso acontecer? Tem a imaturidade realmente faz parte do transtorno ou é algo genótipo, né, no caso aqui, fenótipo nesse caso, né, como diz a biologia, externo. Vamos dizer que é um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Né? Porque assim, com a questão do TEA, e aí a gente, por ser um espectro, é muito amplo. Então, a gente tem ali algumas áreas que vão estar em desenvolvimento. Então, algumas vezes ela vai estar aquém do que é esperado para aquela idade.
E aí é o que a gente considera imaturo. Seja na comunicação, seja na socialização, seja no aspecto pedagógico, sejam em atividades de vida diária, autonomia, enfim. E aí o que é importante? Estimular. E aí vale para todas as crianças. Eu compreendo que os pais têm um pouquinho de dificuldade de deixar os filhos crescerem, né? Então, inclusive, não só nessa situação, né? Todos, né? A proteção acaba acontecendo de todas as formas. Porque eles querem proteger, porque eles querem que o filho não se machuque, porque eles querem garantir a segurança dos filhos. Então, é muito compreensível esse comportamento. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que eles consigam perceber o que o filho já dá conta de fazer, né? E, às vezes, é uma dica. Então, a gente vai tirando estímulos. Antes, ele precisava que você calçasse o sapato por completo. E aí, você abre ali, coloca no pezinho dele, empurra o pé, ok. Agora você só mostra o sapato e aí ele já começa a colocar o pezinho dentro e você só termina de calçar. Com o passar do tempo, ele consegue calçar sozinho. Então, a gente vai retirando dicas, né? Então, o nível de suporte vai diminuindo cada vez mais à medida que esse nível de autonomia vai aumentando. E aí, isso vale não só para crianças do espectro autista, mas para todos. Então, o que a gente quer? Crianças seguras, crianças felizes, crianças autônomas, crianças independentes, né? E a gente precisa possibilitar esse crescimento, dar ferramentas e ensinar como faz, para que depois eles consigam fazer sozinhos. Ótimo, perfeito. Tem mais uma aí, né? Aproveita. Isso. E falando agora sobre jogos e brincadeiras, né? Porque a gente sabe que a criança aprende de diversas maneiras e os jogos e as brincadeiras nos ajudam muito. Na hora da criança se concentrar, para aprender regras de jogos, aprender que não só ganha, a gente também tem horas que a gente perde, então ele é muito importante, né, na aprendizagem. E falando sobre isso, e recursos visuais também que são importantes, quais são as estratégias que auxiliam o professor em sala de aula, no caso dos alunos com transtornos, mais especificamente os de espectro autista, quando esse aluno perde rapidamente o interesse por aquele recurso? O que a gente deve fazer? Um recurso, para ele ser considerado eficaz, ele precisa atender objetivos, né? Então, o que é que eu quero naquele momento? E aí, a gente sabe que crianças, de um modo geral, elas têm um tempo de atenção e concentração reduzido, né? Menor. Então, se você vê, pensa no Dia das Crianças, ele ganhou um monte de brinquedo. Naquele primeiro momento, todos os brinquedos são super interessantes. Depois ele vai selecionando alguns e daqui a pouco, se ficarem sempre os mesmos brinquedos, ou ele cria uma nova forma de brincar, ou ele vai deixar de ser interessante para ele. E com os nossos recursos pedagógicos não é diferente, né? Então, às vezes é o mesmo recurso utilizado de uma outra forma, às vezes é selecionar um recurso para um determinado tempo, depois ele sai de cena e aí eu coloco outro, até que aquele volte de novo e seja meio que um bônus. Então, se eu percebo que um determinado recurso é muito interessante, eu já preciso ter ele ali meio como bônus, né? Então, na hora que eu uso um recurso que não é tão interessante, mas porém possa ser necessário, se a gente faz esse, aí depois a gente consegue usar o outro que você gosta muito, né? Meio que como um sistema de recompensa. E aí vem muito também da criatividade, né? Então, imagina fazer uma aula de matemática na cozinha, porque a gente está ensinando fração e a gente vai fazer uma receita. Então, a gente vai fracionar ingredientes, vai construir ali um bolinho, vai fazer uma coisa juntos. Então, é muito da criatividade. Ótimo. Então, e principalmente a gente tem que observar, não é isso? Observar e tentar também não estar usando todas as possibilidades de uma vez, porque pode... Senão a gente esgota logo tudo, né? E ele também pode não se interessar depois. Um risco que a gente corre é a hiperestimulação. Isso. Então, a gente quer tanto que aquele aluno cresça, a gente quer tanto que aquela criança aprenda, que a gente vai dando todas as possibilidades ao mesmo tempo. E às vezes ele precisa pegar, parar, olhar, o ritmo entender, né? Agora eu consigo usar isso. Ótimo, perfeito. Bom, estamos respondendo aqui algumas perguntas sobre o tema de educação inclusiva. Já ouvimos aqui da Escola de Camusim, no Ceará, também aqui de Brasília. Agora vamos para Paraíba, município de Santa Rita, Colégio Lápis na Mão. A diretora é a Cassandra Helena. Um grande abraço para você aqui da Vortex Educação, aqui do Na Realcast. E eu vou fazer essa pergunta aqui, Débora. Pode fazer. Quando temos algumas crianças com laudo, já citamos aqui a questão do laudo e não laudo, né? Ou na maioria das vezes sem laudo, realmente, e a mesma tem dificuldades em acompanhar os conteúdos e atividades propostas em determinada série, como devemos orientar os pais e como nós, professores, devemos agir, ou melhor,
trabalhar com essas crianças para elas terem uma aprendizagem significativa no seu ensino. E eu complemento a pergunta. Há caso que se orienta a retornar à série anterior? É possível, né? Então, assim, eu vejo muito como uma conversa honesta, né? Uma conversa bem explicada, porque às vezes os pais não conseguem compreender essa questão pedagógica. Eles entendem que o filho tem uma dificuldade, mas ele não entende por quê. E aí voltar uma série, às vezes é um retrocesso, às vezes é um custo financeiro que eles entendem que foi em vão, né? É meio que até um atestado de que eu não dei conta de acompanhar o meu filho, então envolve uma série de coisas. Mas quando a gente vê a dificuldade da criança em acompanhar, principalmente essas que não têm laudo, né? Então ele não tem nenhuma orientação na escola. É importante realmente que se chame a família e estabeleça parâmetros. Olha, nesta série, a essa altura, né, é esperado que a criança consiga fazer X coisas. E aí, nem sempre todas vão conseguir fazer tudo. A gente vê lá até em etapas, né? Então, ela está em desenvolvimento. Mas, se ela não consegue concluir, se ela está em desenvolvimento há muito tempo, ou se ela está realmente muito aquém do grupo, é hora da gente começar a observar o que é que está faltando. É o estímulo que não está adequado? É a orientação que não está sendo repassada? Ou a gente precisa fazer uma investigação clínica para compreender melhor quais são as necessidades que essa criança tem? Né? Então, é uma hora que é uma conversa delicada. O famoso tripé: família, escola e o acompanhamento clínico aí da pessoa especializada. E puxando o que né? você acabou de falar e nos explicar, que eu também percebo que é uma preocupação muita, principalmente das professoras, quem está em sala de aula, está lá na linha de frente. Eu estou com uma criança que não tem laudo, a família nunca falou nada, eu sei que tem alguma coisa que não tá dando certo, porque ela não está acompanhando, ela já deveria ter conseguido alguns avanços dentro de sala de aula, não está conseguindo. Aí tá o ponto. Como é que eu, professora, vou chegar e falar isso para o pai ou para a mãe ou o responsável? Uhum. Sou eu que realmente devo chegar e falar? Ou eu comunico a minha coordenação vai conversar com os pais? O que realmente o professor... Porque eu vejo a angústia das professoras, a gente percebe isso. Então, como é que a gente realmente deve se portar? Eu converso com a minha coordenação e a gente senta junto, todo mundo conversa, e nunca é aconselhável ir direto falar ao pai? O que você nos aconselha? O que é correto a gente fazer, Laís, nesse caso? Tá, essa abordagem precisa ser muito, muito cuidadosa, né? Muito sensível. Então, assim, o que eu não oriento? As famosas conversas de porta de corredor. Ótimo, né? Perfeito. Que é a que mais, às vezes, existe, né? Eu fui diretor muito tempo, gente, eu vou falar para professores. Falar em corredor, em sala de professor, não vai resolver, a não ser criar um ambiente hostil, não vai resolver nada. Fale para quem possa resolver. Porque depois você vai dizer, pelo menos eu falei para quem aí não resolveu, aí já não é mais comigo. Né? Então, prossiga aí, que é muito comum esse tipo de coisa. Aí um outro ponto, aí vamos agora o que pode ser feito, né? Uhum. Registros são importantes. Né? Sempre está registrando tudo. Isso, porque as escolas costumam ter relatórios periódicos. Isso, né? bimestrais. Então, olha o que a gente observou, e também dá um tempo. Sim. Né? Então, pelo menos ali um mês de aula, um bimestre, porque é o tempo que aquela criança vai poder demonstrar determinados comportamentos, né? Determinado nível de aprendizado ou dificuldade. Isso. Então, o que a gente gostaria deste semestre? O que a sua criança conseguiu nos trazer? Em casa é da mesma forma? Como é que ele tem sido acompanhado? E aí, realmente, a professor, coordenação, se tiver uma equipe de psicólogo, psicopedagogo, é importante que todos comecem a acompanhar, compartilhem essas informações para que, junto com a família, a gente consiga ajudar essa criança. Mas jamais eu, como professora, estou aqui, professora Débora, vou pegar, estou recebendo meu pai ali na porta, vou, seu filho, assim, não, jamais. Não. Primeiro a gente conversa com a coordenação e a gente depois juntos tenta ver como é que a gente vai chamar o pai para conversar. Esse é o importante. Assuntos importantes precisam ser tratados como tal.
né? Ótimo. Então, se a gente percebe que o desenvolvimento esperado daquela criança não está acontecendo, é um assunto importante. E aí, se eu tenho uma coisa importante para lhe dizer, eu não vou lhe pegar no meio do corredor para falar. Isso, pronto. Porque eu vejo que a preocupação delas sou eu que tenho que sou eu que tenho que comunicar isso para o pai. Então, a gente pode deixar bem claro que não precisa. Ela pode conversar com a coordenação e juntas resolver como abordar o pai. O professor, ele vai falar, né? Inclusive, assim, principalmente para os professores, eu digo agora, né? Compreendam a importância de um professor. Sim. Né? Porque você está ali todos os dias, você tem um contato direto, quem de fato está tendo contato a maior direto. fonte de informação que aquela família pode ter naquele momento. Então, assim, os professores talvez estejam longe de imaginar o quão importante eles são nesse processo. Eu tenho certeza que eles sabem da importância deles. Eu percebo a preocupação. Sim. Porque como você vem falando e explicando pra gente aqui, tem família que não aceita. Sim. Né? Tem família que não acredita. E tem pais que têm reações e reações. Sim. Então, eu percebo que a preocupação delas a respeito disso é a reação, ela chegar a falar com o pai ou com a mãe, e a reação que vem de lá. É por isso que né? é interessante que tenha uma equipe. Isso. Né? Então, pelo menos professor e coordenador, professor e psicólogo, professor, psicólogo e psicopedagoga, vai depender muito de como cada escola se organiza. Mas é importante realmente que tenha ali uma equipe, e que essa equipe tenha dados para fornecer para a família. Né? Porque a gente precisa ter uma fala muito embasada. E aí, uma pergunta que eu vejo muito, você está querendo dizer o quê? Isso. Eu só não estou querendo dizer nada, eu estou lhe dizendo que nós temos tais características, né, para atender, tais habilidades e competências para dar conta, e que hoje essa criança não está conseguindo. E o que nós queremos é que ela consiga. Né? E para ela conseguir, a gente precisa saber como. Isso, justamente. Muito bem, na Realcast hoje, falando sobre educação inclusiva, né, o contexto da educação inclusiva na escola. Primeiro bloco a gente falou sobre os conceitos básicos, esclarecimentos, dúvidas, sobre os termos a serem utilizados, sobre a lei, e principalmente que a BNCC, nosso documento hoje mais importante pedagógico do país, diz sobre o assunto. Segundo bloco, vamos finalizar agora. Finalizamos agora com as perguntas das escolas parceiras. Então, esse segundo bloco foi bastante produtivo para você. Provavelmente conseguimos abarcar aí a sua dúvida. Então, divulgue o nosso programa, mande para seus familiares, você pai, você mãe. É sempre bom saber. E essa última fala é muito importante para você, professor. Muitas vezes você é até afrontado, né, em sala de aula, mas então, por isso que eu falo, anote, registre tudo e sempre na presença do coordenador, de um outro profissional também, na hora de fazer a abordagem dos pais. Não fique sozinho na situação, não, porque tem que ter uma responsabilidade aí realmente compartilhada nesse caso. Já a gente volta no terceiro bloco. Nesse terceiro bloco, efetividade de sugestões e práticas pedagógicas. Já citamos algumas, a gente vai repeti-las, que os professores, coordenadores e você também, pai, você, mãe, podem fazer para ajudar a desenvolver cada vez melhor o ensino-aprendizagem da sua criança. Voltaremos já já.